Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 22/2017, dispõe sobre a divulgação de informações de interesse público em unidades de saúde de Jacareí. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos, aos companheiros da mesa, que cumprimento em nome da nossa presidente, a senhorita Lucimar, os colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aqui da galeria e através da TV Câmara através da TV Câmara. Quero aqui apresentar um projeto de lei de minha autoria que obriga as unidades de saúde de Jacareí em funcionamento, tanto públicas como privadas, a divulgarem os nomes dos médicos que estão atendendo naquela unidade, assim como os seus respectivos horários de trabalho, especialidade e número do CRM. O objetivo desse projeto é garantir a transparência nos serviços de saúde em funcionamento na cidade. É direito da população saber quem são os profissionais médicos responsáveis pelo atendimento na saúde. A prestação de informações sobre a realidade do Sistema Municipal de Saúde é o mínimo que poderemos garantir para a população. Então, vou explicar aqui uma situação que acontece muito. A gente tem a UPA infantil, a gente terceiriza e paga esse serviço para a contratação de pediatras. O CRM, ele não impede que o recém-formado, o clínico geral, atenda a pediatria, mas se a empresa terceirizada estiver colocando lá um clínico geral, um médico recém-formado, a população que está levando, ela não pode ser enganada, ludibriada, achar que está passando com pediatra enquanto não está. Esse é só um exemplo. Esse projeto também vai determinar que os estabelecimentos divulguem em local visível os telefones de contato de órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde e a ouvidoria do Conselho Regional de Medicina. Esse projeto, Lucimar, você fez uma emenda pedindo para acrescentar dentistas, enfermeiros, só que isso eu, infelizmente, vou ter que votar contra, porque isso daí é inviável. Num plantão, por exemplo, a gente às vezes tem 40 profissionais de enfermagem, 30. Como é que você vai... eu acho que a divulgação dessa informação, para mim, seria irrelevante e tornaria o objetivo principal confuso. Então, conto com o apoio de vocês, porque eu acho que é um grande ganho para a saúde da nossa cidade. O projeto continua em discussão. Só queria complementar a emenda, doutor, porque eu já tinha escrito um projeto semelhante ao do senhor, então não teve a necessidade de continuar com o projeto. Então, vou estar retirando aquele projeto que vai na mesma linha em raciocínio. Então, a única coisa que estava faltando para ficar, para mim me sentir contemplada em arquivar o outro projeto, seria essa questão que eu coloquei. Porque é interessante também, porque às vezes está lá, marcou consulta, o dentista não vai e todo mundo acaba cobrando do atendente ali. Então, é legal ter o nome do dentista que faltou, para a gente também até estar vendo o que está acontecendo pela falta disso aí. Isso não geraria mais trabalho, não. Mas, eu acho perfeito. Eu acho que, por exemplo,
por trabalhar na área, eu não sei o que a doutora Márcia pensa também, por exemplo, você pega, só para entender a dinâmica de como funciona, você está no pronto-socorro, você vai ter 2, 3 médicos atendendo, e às vezes você tem mais de 20 enfermeiras, contando enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Então, isso eu acho que pode gerar uma certa confusão e vai ficar meio inviável para as instituições fazerem isso. Imagina o tamanho do quadro com 30, 40 nomes. Não, mas é os de plantão, né? Não é de todos os médicos. Os que deveriam estar lá trabalhando e não estão, né? Por isso que eu quero focar nos médicos. Porque às vezes a gente cobra, a gente olha a questão do atendimento no postinho médico, lógico que a figura principal é o médico, porque a gente vai lá com dor, tudo. Mas também não podemos esquecer que também tem outros profissionais da saúde que atuam no postinho, como os dentistas. E, no entanto, a gente cobra muitas vezes a responsabilidade de atender o público que está ali só dos médicos. Então, a gente tem que dar também a mesma transparência da presença, a mesma transparência da prestação de serviço para o cidadão que vai no postinho, para os dentistas também. Então, é nesse sentido que a gente não pode esquecer que a UBS ela não tem só atendimento de médico, ela tem atendimento de ginecologista, de especialista, mas também ela tem um atendimento do dentista. Então, nesse sentido, que a gente não pode deixar faltar também o ator, que também presta serviço para a comunidade, porque quando você vai no postinho de madrugada, a gente fica vendo lá um monte de gente na fila. Nem todo mundo vai só atrás do clínico geral. Tem um monte de gente com dor de dente aguardando o dentista. E, no entanto, às vezes o dentista não vai também, fura consultas, e, no entanto, a gente só vê a figura do enfermeiro e médico no postinho. Não, nós também temos a figura do dentista. Então, por isso que a gente fez questão de estar enfatizando também o odontológico, porque no projeto da Vossa Senhoria não apareceu isso. Então, é para a gente trabalhar a questão da unidade de atendimento no seu geral, né? No olhar só o médico, que nem tem outras prestações de serviço, vacinação, enfermagem, tudo que também a gente só foca no médico, mas também tem outros serviços, outros atores que também são cidadãos que prestam atendimento à população. Então, não podemos deixar eles de fora da lei também, né? Por isso que eu coloquei, doutor. E o projeto continua em discussão. Lucimar, eu acho perfeito. Eu só acho que, assim, o dentista perfeito, só acho que a enfermagem vai ficar meio confuso. Se tivesse uma maneira... Tem como suprimir isso daí, da emenda dela? Não, agora? Vamos pôr em votação da maneira que está, doutor, por favor. Então, vamos à votação das emendas. Emenda número 1. Fica acrescido um artigo ao projeto de lei em epígrafe, que será o 5º, com a redação abaixo, passando o atual parágrafo 5º a ser o 6º. Parágrafo 5º. O descumprimento desta lei sujeita o estabelecimento às seguintes penalidades: advertência na primeira fiscalização e multa de 20 valores de referência do município em caso de reincidência. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Emenda 01 aprovada. Próxima. Emenda número 2. Fica alterada a redação do caput do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. As unidades de saúde de Jacareí divulgarão a lista dos médicos plantonistas e do médico responsável pelo plantão. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem, levantando o braço. Emenda 02, aprovada. Emenda número 3, ao projeto de lei do Legislativo número 22/2017. Artigo 1º. O artigo 1º e seus parágrafos do projeto de lei do Legislativo número 22 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. As unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento e os hospitais que compõem a rede pública municipal de saúde, bem como a rede privada
deverão divulgar ao público, de forma legível e em local visível e de fácil acesso, os nomes, as especialidades e os horários de atendimento dos profissionais de medicina, odontologia e de enfermagem designados para a prestação de serviço. Parágrafo 1º. A lista conterá o nome completo do profissional, número de registro no órgão profissional competente e sua especialidade. A obrigação definida no caput deverá ser atualizada periodicamente, de modo a permitir o acompanhamento com a maior precisão possível. Parágrafo 2º. A ausência do profissional destacado para estar de plantão também deverá ser divulgada. Serão também divulgados os horários de início e término do respectivo plantão e os nomes dos responsáveis administrativos. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 03 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem Senhora levantando o braço. presidente, um minutinho só para justificar o meu voto. O que acontece? Eu irei votar contrário, até respeitando o autor do projeto, que é da área da saúde, é médico, enfim. Então, se ele acha que não convém ter essa situação dentro do projeto, eu vou favorável à ideia do vereador Rodrigo Salomão, que o projeto é dele, então eu quero respeitar o seu projeto, tá? Então eu voto contrário à emenda também. A manifestação, né, tem que ser, depois que a gente fala fica chato, né, Fernando? Todo mundo estava levantando o braço. Então, novamente, eu vou perguntar, os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Próxima. Emenda rejeitada, aliás. Não tem mais emenda? Então, vamos então à votação do projeto na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, eu penso que rejeitei a emenda em razão de ordem prática da questão dos enfermeiros. Mas acho que a questão dos profissionais da área odontológica, né, são em número reduzido, acho que seria importante também constar. Por isso, votei contra a emenda, Lucimar, mas eu acho que o nome do dentista também tem que estar exposto na rede, né? Então, eu voto favorável ao projeto do vereador Rodrigo. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Projeto de lei do Legislativo número 22 dispõe sobre a divulgação de informações de interesse público da Unidade de Saúde de Jacareí. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Projeto aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.